falássemos, assim nos permitindo o Senhor, sobre as cinco solas, ou os 5 pilares, ou os 5 somentes da Igreja e da Reforma. Como os irmãos sabem, nós já temos falado muitas vezes aqui disso, a Reforma aconteceu em 1517, amém? Martinho Lutero é assim o nome que realça, mas o que nos importa nesta manhã é passarmos e estudarmos um pouco sobre aquilo que aconteceu nesse momento, nessa época, e que hoje nós iremos, querendo Deus, rever as doutrinas básicas, o que é que levou doutrinariamente a fazer. Irmão, você pode conhecer muito de história da igreja, você deve conhecer, você deve se envolver, você deve se esforçar por saber, você pode saber os nomes. Você pode chegar à minha beira e dizer, no ano tal foi Cicrano, no ano tal foi Beltrano, e eu acho isso precioso e maravilhoso, e você saber onde nasceu fulano e morreu fulano. Mas, irmão, isso é o que qualquer historiador pode fazer. Interessa-nos a nós é saber o que é que doutrinariamente esses nomes ou essas pessoas trouxeram para o cristianismo. Ou, melhor ainda, realçaram o que era o cristianismo. Amém, amados? Então ficam estes 5 sós, os 5 pilares da Reforma Protestante. A palavra sola vem de latim, amém? É só, somente, unicamente, tá? Então diríamos assim, usando a palavra, se quisermos, unicamente a fé, unicamente a graça, unicamente Cristo, unicamente a glória de Deus e unicamente as Escrituras. Amém? E nós vamos tentar passar os 5 sós esta manhã. Nós fizemos um estudo bíblico em Clifton sobre este assunto e demorou 5 semanas. Mas a gente vai tentar passar todos hoje, dado que hoje nós dedicamos este dia, né, a Deus, em primeiro lugar, e depois para estudar estes assuntos. E o primeiro, somente, nós vamos ter, claro, uma passagem bíblica em cada, nós vamos ver somente a Escritura, Gálatas 1, 6 a 8, amém? E isto foi um dos assuntos que os reformadores encontraram, e eu coloquei como primeiro somente, ou primeiro só, ou primeiro unicamente, a Escritura, porque, amados, nós temos uma necessidade grande de voltar às Escrituras. Nós somos vivemos uma geração de ignorância das Escrituras. Irmão, se você lê a Bíblia só na igreja, está mal, irmão. Precisamos conhecer, ser profundos conhecedores. Lembra o que é que Paulo disse a Timóteo? Que tu possas manejar bem a igreja. Foi a palavra da verdade. Amém? Então nós precisamos de conhecer, saber manejar bem, saber o que ela diz. E diz a palavra do Senhor, maravilho-me de que tão depressa, e isto foi escrito antes da Reforma. Amém? Antes da Reforma. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Jesus Cristo. De Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncio outro Evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Queridos amados irmãos, somente o Evangelho de Cristo. Não aceite ensino que não esteja na palavra. Não aceite ensino que esteja matado na palavra. Não aceite ensino que seja distorcido da palavra. Conheça a palavra. Irmão, estuda a palavra de Deus. Entusiasme-se pela palavra de Deus. Irmão, isto que está aqui na nossa mão, que nós temos tanto fácil acesso hoje, que a gente faz download no telemóvel, que a gente usa em todo lugar, que a gente põe áudio em qualquer sítio. Isto é a santa palavra de Deus, da boca de Deus. Isto é o guia prático da nossa vida. Não há fé cristã se não houver palavra de Deus, não há conhecimento da doutrina, não há maneira de você crescer se você não souber como fazer. Você precisa conhecer a palavra de Deus, o Evangelho puro, o Evangelho santo, aquilo que foi dito, aquilo que foi pregado, aquilo que foi ensinado, e que Deus quis dessa maneira maravilhosa, sobrenatural, que fosse colocada na palavra, no livro aqui. E é tão fácil acesso hoje. Não passe, irmão, deste Evangelho para outro. Não saia do Evangelho de Cristo Jesus. Permaneça nesse Evangelho. Precisamos de conhecer quantos têm distorcido, quantos têm ouvido essa palavra do Senhor, que nem que viesse um anjo do céu e pregasse uma outra coisa. Nem que eles próprios, os apóstolos, começassem a pregar uma outra coisa, que não fosse aceito pela igreja. Irmãos, nós como igreja do Senhor, nós somos aqueles que estamos de olho na palavra, que confirmamos se a palavra que está a pregar está certa. Que confirmamos que aquilo que nós cantamos o hino hoje da Reforma, mas é bíblico, mas está nas Escrituras, tem um assento nas Escrituras, é bíblico.
Nós precisamos de zelar pela sã doutrina. Irmão, eu sei que vocês já ouviram isto muitas vezes, mas escuto mais uma. Cristo deu a vida por nós. Os apóstolos deram a vida pela doutrina. Deram a vida pelo Evangelho. Deram a vida pela igreja. É para a gente fazer igual. Com prazer, com alegria, com satisfação, mas firmes. É o que o Evangelho diz. Não aceito outro ensino. Não aceito uma coisa diferente. Não aceito uma mistura, como hoje vivemos, de psicologia com o Evangelho. Não. O Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, o Evangelho da cruz. E cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz. Que a gente possa amar mesmo. Que a gente possa amar esse Evangelho para permanecer nele. Não há outro Evangelho. Um só Evangelho. Que atravessou a história, que atravessou os séculos. Que despertou os reformadores. E disseram, não, nós estamos desviados da Escritura. Nós precisamos de voltar à Escritura. Eu queria só colocar uma frase aí, por favor, o próximo slide. E ali está, né, Lutero pregando, literalmente pregando, as 95 teses. E diz, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Dizia Martinho Lutero. Qualquer ensinamento, qualquer palavra, qualquer coisa que esteja sendo ensinada, mas não está enquadrada nas Escrituras, não me interessa nem que chova milagres todos os dias. Nem que pareça que acontece assim ou pareça que acontece assado. Não falta milagreiros nos nossos dias. Um faz milagre, o outro faz não sei o quê, mas são eles bíblicos. Estão eles enquadrados nas Escrituras. Irmão, não é por um monte de coisas que você vê fazer. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias enganariam, se fosse possível, até os escolhidos. Não é por um monte de coisas que você vê aparecer e acontecer. É porque o que a palavra diz está aqui. Ou está aqui, ou não nos interessa. E precisamos de despertar para isto. Mas para você saber o que está aqui, você tem que ir para casa, você tem que estudar. Você tem que se debruçar. Você tem que passar com o tempo com Deus. Você tem que passar tempo nos joelhos, estudando a palavra de Deus, pedindo a Deus, Deus, dá-me mais. Ajuda-me, ensina-me. Você tem que se questionar a si próprio, você tem que conferir as Escrituras, você tem que ler, aprofundar-se nelas. Você tem que comer as palavras deste livro, para que você esteja capacitado de discernir o que é um Evangelho e o que não é um Evangelho. Somente a Escritura e nada fora dela. O próximo, por favor. Somente Cristo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelos quais devamos ser salvos. Irmão, não há salvação fora de Cristo. Cristo é o Salvador. Ele deu a vida por nós. E quando nós pensamos nisto e quando nós falamos sobre isto, irmãos, nós vivemos hoje, e tem sido assim ao longo de tantos séculos, em que tanta coisa é acrescentada ao Evangelho para nos entreter. Irmão, ou você vem a Cristo por Cristo, ou você não está em Cristo. Eu vou repetir. Ou você está em Cristo, ou você vem a Cristo pelo próprio Cristo, ou a gente não está em Cristo. A gente pode inventar 1000 entretenimentos na igreja. A gente pode arranjar coisas extraordinárias e dizer que estamos a cultuar a Deus. Se não for Cristo a razão de todas as coisas e todas elas não estiverem em Cristo, nós estamos a fazer tudo menos celebrar, pregar a Cristo. Irmão, cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que pode distrair a nossa mente. Cuidado até com os eventos que a gente pode eventualmente fazer na igreja para entreter ou para chamar a atenção ou para manter-nos na casa do Senhor. Cuidado com aquilo que você pode estar a desenvolver para Deus e você está se esforçando e está trabalhando na igreja e na verdade você está a se entreter a si próprio porque você não está a fazer por Cristo, mas por aquilo que você pode fazer nas suas próprias forças. Irmão, Cristo e Cristo somente. E a nossa satisfação, o nosso desejo tem que ser Cristo. Meus amados, o que é que tem de tão atrativo no céu que os cristãos querem ir para lá?
O que é que pode ter lá tão atrativo assim? Irmão, a palavra do Senhor João descreve, tem ruas de ouro e mar de cristal. Eu já disse aqui também uma vez, irmão, essas ruas de ouro você não vai arrancá-las e vai vender. O ouro dava jeito aqui, não é, irmão? As ruas de ouro lá, você vai vender a quem? Se não fosse Cristo, é para calcar, é para caminhar. Se não fosse Cristo, se não fosse a glória de Deus, como é que você vai passar a eternidade? O que é que você pensa? Olha, como dizia outra, a eternidade é muito tempo. Você pensa que é a eternidade? Porque Cristo está lá, porque Cristo deu a vida por nós, porque a glória de Deus está ali. Então viva nesta terra, vivendo e pensando e centralizando tudo em Cristo, porque fora dele não há nada. Porque sem ele não há nada. Há um só mediador entre Deus e os homens, em nenhum outro há salvação. Em Cristo e Cristo somente. Não se distraia, não se deixe entreter. Está Cristo sendo revelado. É Cristo o centro. Aleluia, continuamos. Não é rejeitamos. O próximo slide, por favor. Também uma frase de Martinho Lutero. Não tem? Tem. Uma masmorra com Cristo é um trono. E um trono sem Cristo é um inferno. Eu já disse há pouco, nem tudo que Martinho Lutero fez está correto, nem tudo que Martinho Lutero defendeu era certo. Mas olha o que estava no coração deste homem. Uma masmorra. Todo mundo sabe o que é uma masmorra, amém? Com Cristo é um trono. Você entende porque é que os apóstolos podiam cantar, Paulo e Silas, sendo chicoteados lá na prisão? Porque uma prisão, o chicote nas costas, com Cristo, é um trono. É um prazer. É uma alegria. É uma satisfação completa. É uma plenitude da glória de Deus. Porque tem Cristo. Um trono. Não importa quantos bens você pode adquirir nesta terra. Se não tem Cristo, é um inferno. Não tem valor. Não tem nada. Deus nos ajude. Próximo, por favor. Somente a fé. Este versículo, 1 Romanos 1,17, ficou como sendo, ao longo dos anos, irmãos, eu tentei descobrir porque é que colocaram exatamente este versículo, dado que a palavra do Senhor repete isto tantas vezes. E ficou assim, muito associado com a reforma, a frase, o justo viverá pela fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. No próximo slide eu gostava de apresentar, tá? No próximo slide. Quantas vezes na Escritura aparece esta frase? Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos 11:17, que foi o que já lemos. E eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2:4. Você tem dúvidas que o justo viverá pela fé? Andamos pela fé e não por vista. Meus amados, vivemos o justo pela fé. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a esperança do crente, aquilo que nos consola, aquilo que nos incentiva, é nós caminharmos, claro, é o Espírito Santo, é Deus que habita em nós, mas há uma coisa na palavra do Senhor que diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que é quando nós pensamos e vemos a glória dos céus e onde a gente vai morar na eternidade. Você vê isso? Não. Você conhece isso? Não. João descreveu com as ruas de ouro, como há pouco falei, o mar de cristal e todas essas coisas. Mas você viu? Você tem um pedaço na sua mão? Você entende que você tem que viver pela fé? Você tem que entender que a sua salvação, a sua alma foi salva. E você, a fé te leva a agir, mas ter razão. Mas a palavra diz para a gente conhecer a razão da nossa fé.
vivendo pela fé. O justo viverá pela fé. Não é pelas obras. Fomos salvos pela fé. Fomos justificados pela fé. Vivemos pela fé, caminhamos pela fé. E alcançamos a glória de Deus e aquilo que é de Deus pela fé. O justo viverá pela fé. Eu não sei quantas vezes Martinho Lutero teria encontrado na palavra do Senhor o viver pela fé. Mas isso foi marcante, e quando eu fui à procura, eu encontrei tantas referências bíblicas. Impossível você não entender que você foi justificado. Você não é justo, você foi declarado justo. O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, a salvação da sua alma. Você foi declarado justo, agora você vive pela fé. Mas a palavra diz que se recuar, se o justo recuar, a alma dele não tem prazer em nós. Cuidado, meus amados. Pela fé. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos ajuda a vivermos pela fé. O próximo. Efésios 2, 1 a 10. E agora somente a graça. Irmão, e este tem sido um assunto, a graça, tão distorcido. Irmãos, tão... Os reformadores falaram da graça e apresentaram a graça, a salvação pela graça. E apresentaram que não fomos salvos pelas obras e, lamentavelmente, tem sido, nos últimos anos, sido pregado uma salvação pela graça, que de graça não tem nada. Mas é uma porta para a carnalidade dentro da igreja e para o mundanismo. Graça não é isso. A palavra do Senhor diz, em Efésios 2, 1 a 10, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe dos potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Meus amados, não tem uma coisa boa em si que Deus gostou e disse assim: eu vou salvar este. Nós fomos salvos pela graça. Não foi por uma coisa boa que a gente fez. Deus não olhou para nós e disse: eu vou salvar aquele porque aquele fez qualquer coisa que me impressionou. É impossível o homem impressionar a Deus. É impossível nós, com a nossa natureza pecaminosa, fazermos alguma coisa que Deus ficasse: uau! Mas aquele é mesmo bom. Haja. O que é que diz a palavra? O Senhor Deus olhou Deus dos céus e não tinha um único que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Não havia um único. Então nós fomos atraídos a Ele, o amor dEle, a misericórdia dEle, nos atraiu, fomos salvos por essa graça. Mas, uma vez salvos pela graça, não por obras nossas, não pelo que você pode pagar, não pelo que você pode fazer, mas uma vez alcançado por essa graça, você vai produzir obras de arrependimento, obras que revelam a salvação, obras que demonstram em si a glória de Deus e que a graça o alcançou. Mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras, diz a palavra do Senhor. As obras que produz a graça que me alcançou. Não existe vida cristã sem marcas profundas de arrependimento, de transformação diária, de obras contínuas que mostram que eu sou salvo. Eu sempre insisto muito nisto, irmãos, porque isto me aflige. Chega à beira de um irmãozinho lá e diz: você é salvo? Sou. Como é que você sabe? Você tem Jesus não sei há quantos anos atrás. E eu fico aterrorizado com essa resposta. Será que a única coisa que a pessoa consegue saber em relação à sua salvação é que um dia, no passado, já não sei há quantos anos, que a graça me alcançou? A minha pergunta a seguir para ela: e o que é que essa graça está a fazer hoje na tua vida? Que impacto isso tem em ti hoje? Chega de pegarmos na graça e fazermos da graça uma desculpa para pecar. Aquele que vive na graça não quer pecar, não, rejeita o mundo, rejeita aquilo que o mundo pode oferecer, rejeita o pecado, porque a graça o alcançou, o Espírito Santo habita em nós e nos afasta daquilo que não presta e cria uma nova mente em nós e renova a nossa mente e nos transforma. Aquele que é alcançado pela graça, sim, mas a salvação é pela graça, não é por nada bom que tu fizeste, mas uma vez alcançado pela graça. E não há salvação sem graça.
Mas uma vez alcançado pela graça, você vai produzir qualquer coisa porque o Espírito Santo habita em nós. Como é que eu sei que sou salvo? Não é porque um ano, não sei quantos anos atrás, eu aceitei Jesus. Sim, começou ali. Sim, esse momento é importante. Claro que é. Como é que eu posso tirar que não é? No dia que os olhos abriram, ou quando cego andei, perdido, vaguei, cantamos. Mas um dia eu vi, aleluia. Mas eu vejo hoje? Um dia eu vi, glória a Deus. E hoje? Eu não tenho nada contra ele, pelo contrário, irmãos. Eu nem muito, aleluia. Não posso fazer a minha salvação no que a graça fez quando eu aceitei Jesus, mas no que ela está fazendo hoje. Que vida eu produzo hoje. O que está acontecendo hoje na minha vida. Aquele que começou a boa obra a completará. Louvado seja o nome do Senhor. Salvo-vos pela graça. E somente pela graça. Tem uma pequena história aqui. Eu vou tentar não ocupar muito tempo. Ver se nós conseguimos passar. Eu li esta história. Colei aqui. E diz assim, alguns anos atrás, numa igreja na Inglaterra, o pastor notou um ex-assaltante que se ajoelhando para receber a ceia do Senhor ao lado de um juiz da Suprema Corte de Inglaterra. O juiz era o mesmo que anos antes havia condenado o assaltante a 7 anos de prisão. O pastor reparou que 2 pessoas vieram à frente tomar a ceia e um era o juiz e o outro era o ex-assaltante e estavam lado a lado. E precisamente aquele juiz tinha condenado aquele ex-assaltante anos atrás a 7 anos de prisão, ok? E após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos, o juiz perguntou. Acabou o culto, o juiz e o pastor iam embora juntos, a caminhar, e o juiz perguntou. Você viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia? O juiz disse, você viu quem era o que estava ao meu lado? E o pastor respondeu, sim, respondeu o pastor, mas eu não sabia que você havia notado. Diz ele, eu não sabia que você tinha visto que era o fulano. Os 2 homens caminharam em silêncio por alguns momentos, daí o juiz disse, que milagre da graça. Você está a acompanhar a história? Amém? Os 2 foram tomar a ceia, o ex-assaltante e o juiz que o tinha condenado. O juiz e o pastor vão caminhar juntos e diz o juiz, e começaram a conversar sobre quem era a outra pessoa. E o juiz diz, que milagre da graça. O pastor concordou, sim, que milagre maravilhoso da graça. O pastor disse, amém, que milagre maravilhoso da graça. Daí o juiz perguntou, mas você se refere a quem? Para o pastor, mas quem é que você se refere? Maravilhoso milagre da graça, mas quem? O pastor respondeu, é claro, a conversão do assaltante. O pastor, não, claro, o homem era assaltante antes, foi condenado à prisão por si próprio. Você fez juízo, certo? Foi condenado, olha que maravilhoso milagre da graça, agora está salvo. O juiz falou, mas eu não estava pensando nele, eu estava pensando em mim. Como assim? Indagou o pastor. O juiz respondeu, o assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim. Eu fui ensinado desde a infância a ser um cavalheiro, a cumprir a minha palavra, a fazer as minhas orações, a ir à igreja. Eu passei por Oxford, recebi meu diploma, fui advogado e eventualmente tornei-me juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus podia me ter levado a admitir que eu era um pecador igual àquele assaltante. Levou muita mais graça para me perdoar por meu orgulho, minha confiança em mim mesmo, para me levar a reconhecer que não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei à prisão. O juiz diz assim, olha, o maravilhoso milagre da graça foi maior em mim do que no assaltante. O assaltante, o ex-assaltante, sabia que estava errado. Reconheceu que estava errado. Foi condenado até. Mas eu, diz o juiz, eu fui educado para ser um cavalheiro, eu fui a melhores escolas, e eu estudei, me ensinaram a fazer direito. Foi preciso muito mais graça em mim para eu admitir que era igual ao outro, do que para o outro admitir que estava errado. Você já ouviu isto em algum lugar? O fariseu e o publicano que foram ao templo orar? Da mesma história que Jesus contou? Precisou de muito mais graça para o juiz reconhecer que era tão bom como o outro. Irmão, nós nos escondemos muitas vezes e nos justificamos a nós próprios. Irmão, mete uma coisa na tua cabeça. Tu em ti próprio não prestas, não vales para nada. Se não é a graça e a misericórdia de Deus, se não é a ação do Espírito Santo em nós, nós vamos nos esconder atrás das nossas
supostas boas obras. Não é atrás disso. É atrás da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. A graça nos alcançar e o Espírito Santo habita em nós e nos transforma e nos faz produzir coisa que agrada a Deus, porque nas nossas obras elas são como trapos de imundícia aos olhos do Senhor. O juiz, a educação dele, a justiça que ele até fez em relação ao outro, era para Deus como trapo de imundícia. E até ele entender que tomando a ceia ao lado do outro e sabendo que é da mesma matéria, que é da mesma natureza pecaminosa, e precisou de mais graça em ele, porque o outro já sabia, mas ele não sabia, ele achava que era bom. Vamos meter na nossa cabeça, irmãos, que nós somos salvos pela graça, por favor, e que não tem nada de especial em nós. Muitas vezes nós agimos como esse. É-nos mais fácil perceber que o outro é pecador, porque assim, quando nós vemos que o outro é pecador, não percebemos que nós somos, e a miséria que nós somos. Deus tenha misericórdia das nossas almas e das nossas vidas, e nos ajude a percebermos a graça e a salvação que acontece pela graça. Louvado seja Deus. O próximo, por favor. Somente a glória de Deus. Ui, amados. Não foi por acaso que eu escolhi esta forma, e estamos no último ponto. Amém? Vimos somente a Escritura, vimos somente a fé, vimos somente Cristo, vimos somente a graça, e agora estamos vendo somente a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Colossenses 3,17. E quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. 1 Pedro 4,11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Alguma coisa que aconteceu com a nossa conversão, se não aconteceu, tem que acontecer. É que enquanto antes centralizávamos a nossa vida em nós próprios e naquilo que era melhor para nós, uma vez salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, a gente passa a viver em função do que Deus pode ser glorificado em nós. Entenda isto, por favor. Até na cruz, na salvação da nossa alma, o Pai foi glorificado no Filho. Se na salvação da tua alma o Pai foi glorificado no Filho, a redenção agradou ao Pai, por que razão tenho eu para viver 1 minuto da minha vida a pensar primeiro em mim e não na glória de Deus? Porque hei de usar o ar que Deus deu? Porque é que eu hei de usar as coisas que Deus dá para fazer alguma outra coisa que não seja glorificá-lo? Como poderei eu viver na eternidade adorando e adorando e adorando a Deus? Não é o que a gente fala. Se aqui, nesta terra, eu não quero viver para a glória de Deus e estou mais preocupado comigo, como é que eu posso ser tão egoísta de desejar primeiro as minhas coisas, o que eu acho, e querer que as coisas funcionem a meu favor e não a dar glória a Deus? Irmãos, nós temos nos afastado tanto deste ponto. A glória de Deus tem sido tão afastada e tem sido substituída nos últimos décadas, nos púlpitos, a glória do homem e não a glória de Deus. Fazemos às vezes o culto centralizado naquilo que o povo quer ouvir. Pregamos e falamos o que o povo quer ouvir, cantamos o que o povo quer receber. E não cantamos a glória de Deus mais. E não percebemos que a glória de Deus tem que ser manifesta. E não percebemos que Deus tem que ser glorificado. E fomos salvos para que Ele seja glorificado. E Ele tem que ser exaltado no meio do seu povo. Tanto temos feito que nos afasta de verdadeiramente a glória a Deus. Irmão Paulo diz, olha, nem comas nem bebas, se não for... Não comas, não bebas, não faças nada, mas se não for, nem qualquer outra coisa, mas fazei tudo para a glória de Deus. Quer comas, quer bebas, quer faças, seja o que for, fazer para a glória de Deus. Quanto do nosso dia nós centralizamos em nós próprios? Quantas vezes nós vamos aos pés do Senhor completamente egoístas, desejando para nós coisas? Está errado já para nós coisas? Não, irmão.
Está errado é substituir a glória de Deus por nós. Você sabe o que é idolatria? Idolatria é quando o homem dá a glória ou adora alguma outra coisa que não seja a Deus, não é isso? Não é isso o problema do povo de Israel? Moisés vai ao monte, vai para baixo, eles estão a adorar o ídolo. Em vez de adorar a Deus, está a adorar o ídolo. Moisés está as tábuas na mão. O que é que dizia as tábuas? Para adorar só a Deus? Moisés indignado, joga as tábuas no chão, parte de indignação. É isso? Porque estavam a adorar outra coisa que não a Deus. E ele, Moisés, que vinha de contemplar a glória de Deus e ver aquilo. E nós temos tantas vezes feito dos nossos cultos. E nós temos feito dos nossos cultos tantas vezes centros em que a necessidade do homem é exaltada, reforçada, tentar atingir. E não entendemos que o culto que nós fazemos, nós estamos celebrando a Deus. Quantas vezes eu subi no púlpito, irmãos? Eu subi no púlpito. E ficava preocupado com o que os irmãos diziam, se diziam amém, se não diziam amém. Sem me preocupar o que é que Deus dizia. O culto é para Ele, o culto não é para ti. O culto não estamos a celebrar o culto a nós estamos a celebrar o culto ao Senhor, a adoração é para Ele. O hino tem que agradar a Ele, a palavra tem que ser aquele de lá. A oração tem que ser dada a Ele, o louvor tem que ser dado a Ele. Eu queria ler com vocês um pouquinho em 1996, um grupo de pastores se reuniu e estabeleceu aquilo que nós vamos ler agora aqui. Reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus. E devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver em nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o Evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o aperfeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao Evangelho. Que este sentimento esteja nas nossas vidas. Primeira parte, isso foi uma declaração feita, um grupo de pastores reuniu, escreveu e redigiu este documento. Já foi em 1996, daí para cá tem piorado muito. E eles dizem que reafirmam que a salvação é de Deus, realizada por Deus, e ela é para a glória de Deus. Sabe o que é que nós dizemos? Dizemos que a salvação é nossa, é para nós, e é para nós vivermos bem. É o que a gente fala hoje, na maior parte dos casos. Irmão, você diz, não, mas se eu fui salvo, Cristo tomou o meu lugar. Eu sei, irmão. Você é salvo, claro que é. Mas não tira a glória da cruz. Não tira a glória de Deus da cruz. A salvação veio dele. Não foi que nós falámos da graça há pouco? É realizada por quem? Por Ele. E é para a glória dele, em primeiro lugar. Deus é glorificado nas nossas vidas quando nós somos salvos. Não nós. Não é para a minha glória. É a minha salvação para a glória dele. Que nós possamos ter consciência e temor disso. Fomos salvos, temos uma nova vida em Cristo. Era sobre isto que, segundo a graça de Deus, eu pregava ontem. Temos uma nova vida em Cristo. O que é que nós estamos a fazer com ela? Não é para viver para nós próprios. Isso era quando o tempo da ignorância, que o mais importante do mundo era eu. Que nós somos tão egoístas que queríamos que tudo funcionasse a meu favor. Você acha que não é assim? Entre dentro do seu carro, do lado do condutor. Tem 4 botões na porta, quase certeza. Você controla do seu lado, com o maior comodismo do mundo, os 4 vidros do carro. É ou não é verdade? Foi desenhado a pensar em quem? Em si. Mas o Evangelho não foi. Não tem nada errado, não vai trocar de carro, comprar vidros manuais só porque eu falei isto. Não tem nada de errado os vidros automáticos. Mas entenda, foi desenhado, a sociedade, o consumo nos leva a centralizar a minha necessidade. O Evangelho não foi desenhado assim. O Evangelho foi desenhado por Cristo Jesus para a glória de Deus Pai.
É para Deus ser glorificado primeiro. Você diz, o que é que eu beneficio disso? Tudo! Porque antes vivíamos um egoísmo disparatado que nunca nos levou a nada nenhum, mas agora vivemos um evangelho que nos leva à presença de Deus, à glória de Deus. O que é que você ganha com isso? Tudo! Mas nem que não ganhássemos, nem ganhássemos nada, ainda devíamos viver para a glória de Deus. Ainda devíamos viver para Cristo. Sabe porquê? Porque a palavra do Senhor diz que Ele é e eu sou. Porque Ele é Deus. Só porque Ele é Deus. E a glória dEle Ele não divide com ninguém. E a glória dEle Ele não divide com ninguém. Negamos que possamos apropriadamente glorificar Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos a lei ou o Evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima, a autorrealização se tornem opções alternativas ao Evangelho. Quanto disto tem sido feito nos últimos tempos? O nosso culto não é um entretenimento. Aliás, meus queridos irmãos, eu sempre digo isto. Quem vem ao culto a Roselle Park é bem por Cristo. O cantor canta mal. Começa por aí, que sou eu. Pior do que eu é impossível. Você não pode vir pela música. Você só pode vir por Cristo. O culto não é um entretenimento. O culto não é uma coisa que você vem assistir. Eu já falei nisso, não é, irmãos? A disposição que as cadeiras estão e que o púlpito está, leva você a pensar nisso. Isto não é uma sala de cinema, é um teatro. Onde você vem receber qualquer coisa e vem se entreter, passar umas horas para se sentir melhor. Para depois você ir para casa e pecar com fartura e sentir-se à vontade porque já cumpri a minha obrigação de ir ao culto. Isto é um descargo de consciência. Isto é o lugar sagrado onde nós pregamos a palavra. E se a palavra não for pregada, foi inútil. E se o Evangelho não fizer alguma coisa em nós, foi perda de tempo. A palavra do Evangelho tem que ser pregada. A glória de Deus tem que ser manifesta. Deus tem que ser exaltado nas nossas reuniões. Deus tem que ser exaltado quando à quarta-feira tomamos cafezinho aqui. Deus tem que ser exaltado ali. O tal café que o Lume faz, que o irmão José é perito nisso. Deus tem que ser exaltado naquilo. Deus tem que ser exaltado na nossa comunhão. Porque o final de tudo é a glória de Deus. Oh, aleluia. Se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao Evangelho, chega de pregar, viva o melhor da sua vida hoje. Chega de pregarmos 5 maneiras de viver mais feliz. Chega de pregarmos essas coisas. Chega de ensinarmos nesses assuntos. Sim, você vai ser mais feliz, você vai viver melhor nesta terra se você estiver em Cristo. Claro que sim. Mas esse não é o foco. Estamos cheios de misturar psicologia com o Evangelho. Ligamos as nossas televisões ao domingo de manhã. Vocês não, que vocês estão na igreja. Mas aqueles que ligam as televisões ao domingo de manhã e aparecem esses falsos profetas que se levantam, que misturam psicologia com o Evangelho e fazem o povo crer que vão viver melhor. Não é o que a Bíblia diz, que vai ser pior. A Bíblia fala em perseguição. Mas a Bíblia fala em gente vitoriosa que vence em Cristo Jesus. Amados, que mistura que me vai fazer, vou à igreja para me sentir melhor. Onde é que isso é bíblico? Onde é que isso é bíblico? Vou à igreja para adorar a Deus. Vou à igreja para glorificar com os meus irmãos. Vou à igreja para que Deus seja exaltado. O nosso objetivo, então, naquela porta, é que Deus seja glorificado no nosso meio. Não é eu ir para casa melhor. Mas eu vou para casa melhor. Claro, aleluia. Que Deus é bom, é misericordioso. Mas o objetivo que seja, quando nós vemos a casa do Senhor, Deus ser glorificado. Estrategicamente deixei esta para o final. Porque a glória de Deus tem que ser manifesta em todas as outras. Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos, nos dias que nós estamos hoje, em 2014, a ver esta reforma em nós e estes 5 princípios que foram defendidos por outros no passado. Não importa muito direito a história de Deus, não importa em que ano eles nasceram, importa que nós vivamos dias de reforma hoje e que nós, como Igreja do Senhor, nos levantemos para fazer a diferença. E que Deus seja glorificado. Fique de pé, vamos orar ao Senhor.
Meu Deus e meu Pai, que o sentimento, o desejo de reforma nas nossas vidas venha de Ti, Senhor. Que não venha dos nossos corações, da nossa carne, mas que seja colocado pelo Teu Santo Espírito em nós. E da mesma forma que Tu agiste no passado, Tu possas agir hoje em nós, Deus, não noutra geração. Não levantes outros, usa-nos a nós, ó Pai. Prepara-nos a nós para vivermos estas verdades, para vivermos o verdadeiro Evangelho e o proclamarmos e fazermos a diferença neste último século. A Ti seja dada a glória, a Ti seja dado o louvor, a Ti seja dada a exaltação, a Ti seja a glória para todo sempre. Te louvamos e adoramos em nome de Jesus.